Discussão única do PLL número 79 de 2025, o projeto de lei do Legislativo. Assunto: dispõe sobre a proibição de entrada de pessoas não autorizadas nas dependências das escolas da rede privada e da rede pública de Jacareí e da outras providências. Autoria: vereador Valmir do Parque Meia Lua. Bom dia a todos, presente. PLL 79 de 2025, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Projeto de lei 2025 dispõe sobre a proibição da entrada de pessoas não autorizadas nas dependências das escolas da rede privada e da rede pública de Jacareí e da outras providências. Prefeito do município de Jacareí, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona ou promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica proibido a entrada de pessoa permanência de pessoa não autorizada na dependência das creches e da escola pública e privada de educação básica superior localizado no município de Jacareí. Artigo 2. Considerando-se as pessoas autorizadas, o aluno regularmente matriculado nas instituição de ensino, funcionário e colaboradores da escola com vínculos contratual e temporário, bem como profissionais ou gestores da respectiva rede de ensino, pais ao responsável pelo aluno, desde que autoriza pelo estabelecimento de ensino. Artigo 3. Entra de visitantes, prestadores de serviço e outras pessoas não descritas no artigo 2, poderá ocorrer desde que o previamente autorizada pela direção escolar, sendo necessário devido registro da portaria. Ou outros local ateminados pela administração da instituição com a devida identificação, pessoa e o motivo da visita nas dependências das escolas. Artigo 4. A violação das disposições estabelecidas nesta lei poderá resultar em sanções administrativas e legais conforme a gravidade do incidente, conforme a regulamentos internos da instituição de ensino. Artigo 5. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 28 de junho de 2025, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Para vocês, os vereadores, entender certo aqui, e as escolas entender a população, então nós temos quero pedir o vídeo que correu esse assunto no estado de São Paulo. Por favor, coloca o vídeo aí.
Uma adolescente de apenas 16 anos invadiu uma escola e atacou crianças com golpes de faca na cidade de Estação, no norte do Rio Grande do Sul. Uma das vítimas morreu, outras duas ficaram feridas. As informações chegam ao vivo com Gabriela Garcia. Gabi, que história triste. O que é que a gente sabe dessa tragédia até o momento? Esse adolescente já foi detido? Tem histórico de violência, Gabriela? Muito triste, Tainá. Bom dia para você, uma boa tarde para você, Uribe, para todos que estão nos acompanhando. É sim um acontecimento muito triste nesse pequeno município da região norte do estado, o município de Estação. Esse ataque ocorreu na manhã de hoje na escola Maria Nascimento Giacomazzi. Esse adolescente de 16 anos teria chegado nessa escola de bicicleta, ele que, segundo a Brigada Militar, era conhecido de professores e funcionários da escola. Ele desceu da bicicleta, entrou na escola, disse que gostaria de deixar um currículo no local. Ele deixou esse material na secretaria e pediu se poderia utilizar o banheiro. Nesse momento, ele então se dirigiu a uma turma de estudantes do 3º ano do ensino fundamental e fez o ataque. Ele acabou então atacando pelo menos 3 crianças. Uma dessas crianças era um menino de 9 anos que acabou morrendo, não resistiu. Além dele, outras 2 meninas também teriam sido atacadas. Uma dessas meninas, de acordo com informações repassadas pela Brigada Militar, está em estado grave e a outra passa bem. Vocês viram como que foi essa situação. Então, para não acontecer isso na nossa cidade de Jacareí, eu fiz pelo aquele vídeo. Que não aconteceu na cidade de Jacareí. Mas nós não podemos esperar que vai acontecer na cidade disso aí. Eu acho que desde quando o aluno não tem nada de fazer lá, por que ele vai lá e entra nas escolas? Para quê? Então, quem tem que entrar seria o pai ou a mãe que entrar lá, ser autorizado. Mas ele não pode ir lá. Para que ele vai lá? Agora, olha a ideia do menino. Ele vai fazer o currículo. Acabou matando o aluno. Agora, peço aos vereadores que votem favorável, porque vai proteger os alunos da nossa escola de Jacareí. E tenho certeza que as mães e os pais vão agradecer todos os vereadores e vai agradecer também que eu fiz esse projeto. Espero que o prefeito vai sancionar essa lei, porque nós estamos aqui para salvar a vida. Peço o voto favorável dos novos pares e a pares Maria Amélia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público e internautas que estão assistindo ou vão assistir essa sessão de Câmara. Queria dar os parabéns ao autor do projeto, o vereador Valmir, projeto tão importante. Quem não se lembra recentemente, não muito longe, de o medo que muitos pais e alunos passaram com ações que foram feitas nas escolas. De vez em outra, nós somos surpreendidos por situações que causam consternação, posso melhor dizer assim, principalmente para a sociedade. Eu, por exemplo, eu sou filho de uma educadora. Minha mãe foi professora, diretora de escola. Eu tenho irmãos que lecionam na rede estadual do Rio Grande do Norte de ensino. Eu também já tentei lecionar depois que saí do seminário. E a gente sabe que temos que ter uma preocupação constante, principalmente
nas nossas escolas. E quanto mais pudermos colocar travas de segurança, projetos para garantir a segurança, principalmente dos alunos e professores em um estabelecimento escolar, mais forte nós vamos ter a nossa educação. Então, quero dizer ao nobre colega Valmir, que eu sou totalmente favorável a esse projeto e fica sempre a dica, lugar de escola é lugar do aprendizado. Então é lugar para os pais deixarem seus filhos e eles saírem de lá educados e cientes de que um amanhã o futuro está garantido. Sim, porque o futuro sempre vem através da educação. Então, um projeto muito bom, tem total apoio e eu sou totalmente favorável. Obrigado. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, cumprimentar o Valmir, autor do projeto. Olha, a iniciativa, a intenção do projeto me parece ser muito boa, não é? Que visa causar segurança na escola. A gente já teve casos aqui no município, com relação ao Rio Comprido, onde uma mãe entrou na escola, foi lá e estapeou a professora. Vocês se lembram disso? Então, controlar a entrada da escola é fundamental. E não é só através da lei que se vai controlar, porque as nossas escolas hoje não têm segurança. As escolas hoje, entra quem quer e sai quem quer a hora que quiser. Essa é a grande realidade das escolas que nós estamos falando aqui hoje. Não é? Não tem segurança nas nossas escolas. Agora, o que me preocupa é que, depois de várias denúncias que eu, enquanto vereador, fiz, enquanto o Gabriel fez, principalmente na escola do Parque Santo Antônio, tenho aqui receio de estar proibindo a gente de fazer esse tipo de fiscalização. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque não está aqui garantindo nesse projeto, não é? Não estou vendo aqui garantido que os vereadores possam adentrar em qualquer unidade escolar para fazer fiscalização. Que não tire a fiscalização de nós vereadores. E isso não falo aqui só como vereador de oposição. Fiscalizar também é um direito e um dever daqueles que são da base do prefeito, como o Valmir que falou aqui, 11 vereadores que compõem a base do prefeito. Então, eu fico com essa preocupação, porque eu, enquanto vereador, percorro mesmo as escolas, aonde tem denúncia, a gente vai. O caso do Tito Máximo, já faz 3 anos praticamente que foi incendiada uma sala de aula e até agora não se deu solução. E depois dessa fiscalização, soube eu que a secretária de Educação advertiu os gestores da unidade. Ora, não é assim que funciona. Ao invés de advertir gestores da unidade, tem que arrumar as salas de aulas que estão lá há 3 anos sem utilização. Então, não venha a Secretaria de Educação tentar inibir a nossa fiscalização, porque nós vamos continuar. Tem mais escolas para a gente visitar, tem mais denúncias que chegam ao nosso gabinete. Pode falar, vereador. Nós estivemos conversando ontem entre nós. Certo. Os vereadores podem chegar na escola, porque aí você leva o crachá, você fala assim, não é o vereador Valmir, Luiz Frávio, sou vereador da cidade de Jacareí. Você pode entrar, você é o fiscal do povo. Agora a gente está fazendo esse projeto, os alunos, você vê que os alunos fez lá. Ele falou, eu vou entregar o currículo, chegou lá e matou o outro. Então não pode entrar, mas para vereador, diretor, carrega isso aqui. Ó. Se não carregar,
Muita gente conhece, mas talvez não entra. Leva crachá feito daqui. Eu entendi sua intenção, Valmir. Eu entendi sua intenção. Agora, o bom é que a gente tivesse emendado esse projeto aqui, né, excluído aí os vereadores que têm competência, né, é da nossa função a fiscalização. Flavinha, posso fazer uma parte também? Pode. Valmir, eu confio no senhor está acima de qualquer suspeita, inclusive, o vereador mais antigo aqui da casa, mas não é isso que diz no projeto de lei. No projeto de lei está uma lista de quem é considerado pessoa autorizada a entrar, e os vereadores não estão. Então, fazer uma sugestão aqui, ver se o senhor aceita. Vamos fazer uma emenda, assina pelo menos 7 vereadores aqui e a gente inclui o vereador como um dos autorizados. Ou pode colocar até órgãos de fiscalização aí, porque daí a gente inclui Ministério Público, a gente inclui aí, homenageando o nosso amigo Juex, as forças de segurança pública. O que o senhor acha? A verdade, a gente não incluiu o vereador, porque o vereador já é um fiscal do povo. Ele já tem o crachá e o povo sabe que ele é vereador. Então não precisa. Se for colocar para o vereador entrar, está rebaixando os vereadores da Câmara. Porque o vereador foi votado pelo povo, todo mundo já conhece. Bom, essa é uma preocupação muito séria que eu levanto, porque nós precisamos exercer o nosso direito de fiscalização, não é? Ficaria bom se isso estivesse no texto, a sugestão do vereador Gabriel Belém, mas eu quero dizer que nós vamos continuar fazendo fiscalização. E na primeira oportunidade que alguém tiver e querer me barrar, pode ter certeza que não vai barrar, não é? Pode ter certeza, porque o nosso mandato é o mandato de fiscalização, de coragem, né? Coragem para denunciar o que não está funcionando. A gente não tem compromisso com ninguém, a não ser com a população que nos elegeu e confia na nossa fiscalização. Quero dizer, vereador Valmir, que é muito importante essa preocupação com os alunos, mas nós precisamos cobrar da secretária de Educação que ela possa colocar segurança nas escolas. Sabe por quê? A pessoa, quando quer cometer um crime, ela vai achar um jeito de entrar na escola, não é? E o nosso papel é dificultar isso. A gente sabe muito bem que um sistema de segurança, ele até pode dificultar a vida daquele que queira cometer delitos, cometer crimes. O vereador Juex, que foi policial, é policial ainda, né, Juex? Você não aposentou ainda, né? É policial ainda. Você sabe que, por exemplo, os bancos, sistema de proteção, mas tem assalto a banco, né? O pessoal entra armado, vai lá, rouba dinheiro, meliante, criminoso, vai lá, entra no banco, assalta o banco, leva o dinheiro, mata pessoas. Então é muito importante que a gente dificulte a entrada dessas pessoas. A lei é muito importante, mas o criminoso, pela própria natureza, ele não respeita a lei, não é? Ele não respeita. Uma lei que tem aqui no município de Jacareí, só a título de reflexão, por exemplo, vereador Neto, é proibido a pessoa entrar, abastecer a moto de capacete lá no posto de gasolina, não é? Porque senão ele vai levar uma multa, tal, se ele desobedecer essa lei. Ora, o Código Penal dá uma pena muito maior para aquele meliante que assalta um posto de gasolina, que comete um roubo no posto de gasolina. Ele não respeita nem o Código Penal, você acha que ele vai respeitar uma lei que dá multa? É para inglês ver, não é? Então eu vou debater mais esse assunto, vereador Valmir, de segurança nas nossas escolas. A intenção é boa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos agora na discussão de um projeto que proíbe a entrada de pessoas não autorizadas nas dependências das escolas da rede privada e pública de Jacareí e da outras providências, que é um projeto de autoria do nosso querido vereador Valmir do Parque Meia Lua. O Valmir, ele se preocupa, assim como eu, assim como os demais vereadores desta casa, também com a segurança na entrada das escolas.
Eu tenho algumas observações, porque, como foi dito pelo Luiz Flávio, a gente percebe que, com toda a segurança que tem no banco, se o cara quer assaltar, não tem segurança que ele tenha as estratégias para poder entrar. Mas tem a segurança e precisa minimizar. Percebam que hoje também, com a evolução, a gente não vê tantas transações por notas, né? Então, hoje as transações online, elas estão muito maior, não tem tantos usuários de agências bancárias para fazer depósitos, porque a transação via Pix, via cartão, hoje não traz tanta pessoas aos bancos para poder fazer uso das agências. E perceba, até as agências estão fechando, mas não vamos falar sobre bancos, vamos falar sobre escola. A escola é um lugar onde as pessoas vão para uma troca de experiência, para as crianças para aprender aquilo que o professor tem para ensinar. E trazer esse tipo de segurança para a equipe gestora, para os professores, principalmente para as crianças, porque são desprotegidas, né? Muitas vezes se tornam vulneráveis pelo tamanho, pela condição de não poder enfrentar um adulto ou até mesmo um adolescente que tem na sua mente o desejo de cometer um crime. Geralmente esses crimes eles são previamente pensados e preparados para poder fazer uso dentro de uma escola. Então, a gente não pode, como se diz, fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente perigoso. Nós queremos a proteção das crianças. Então, a entrada com identificação, com segurança, isso sim nós validamos e isso é tratado nas escolas estaduais, nas escolas municipais, nas escolas particulares. A gente percebe que as escolas particulares nós temos mais dificuldade de entrar, porque ela tem um regime diferenciado, mas as escolas do nosso município também. Mas isso não irá inibir a entrada do vereador que quer fiscalizar. Sou professora, atuei muito tempo na educação. Percebam que a gente sim quer mais proteção a todas as pessoas. As mães, às vezes, vão ter autorização, mas se elas quiserem fazer alguma mães, pais ou qualquer outra pessoa que queira fazer a maldade, mesmo com a autorização, a gente não sabe o que é capaz. Então, a gente precisa cuidar, sim, das crianças, levar, sim, segurança para os professores, para os diretores, para a equipe gestora. E quero aqui parabenizar o vereador, porque, como ele disse, se a gente está na posse do nosso crachá, já identifica. Eu não sou conhecida ainda por muita gente, então a gente chega em determinados lugares, não é como o Valmir, que já tem 6 mandatos nessa casa, já é uma figura conhecida, ele não muda muito o estilo dele de ser, usa sempre a barba, usa sempre o cabelinho bem cortado, então é uma pessoa, uma figura fácil de ser identificada. Eu já não, eu sempre estou trocando visual, mudo o corte de cabelo, uma hora estou mais cheinha, outra hora estou mais magrinha, então isso dificulta as pessoas reconhecerem quem é a vereadora, né? Hora estou de óculos, hora estou sem óculos, hora eu ponho um óculos vermelho, hora estou com óculos escuro, então isso tudo dificulta as pessoas reconhecerem a gente, mas em breve a gente estará bem conhecida também. Espero ter mais mandatos aqui nessa casa, viu, vereador? Trabalhar sempre para a segurança e para a vida das pessoas da nossa cidade. Então esse é o objetivo. Tratar da vida de pessoas, tratar da segurança dos alunos nas escolas, da equipe gestora, dos professores, enfim. É um projeto que eu não gostaria de nem subir, porque eu acho que é valioso, mas a gente tem que subir para valorizar mais os projetos que os nossos parceiros colocam aqui na sala, na sessão. Então, conte com o meu voto favorável, Valmir, por mais... intimidação, né? Que quando as pessoas pensarem no mal, elas pensem antes em fazer o bem, ir para a escola para levar mudanças, para levar sugestões de melhorias, querer sim cuidar, como eu já disse em outras falas, querer sim cuidar com mais zelo da escola que é nossa. Então, eu tenho orgulho de ser aluna, de ter sido aluna do Silvio Silveira. Então, meus irmãos estudaram lá, eu estudei, minhas filhas estudaram. Já estou agora caminhando com elas no ensino fundamental 2, que é uma escola estadual,
e outras já se formando na faculdade, outras na faculdade, mas a gente tem que ter orgulho da base. A minha base foi Silvio Silveira e eu tenho orgulho de ter sido estudante daquela escola e de ter várias memórias afetivas daquele lugar. Inclusive, como eu disse também nas minhas falas passadas, do cuidado que a gente tinha, do zelo que a gente tinha, que eu gostaria muito que isso voltasse e que o professor seja sempre a autoridade em sala de aula e que os pais motivem os professores e deem essa autoridade, carimbem essa autoridade do professor em sala de aula, deixando com que ele conduza a sala e não que o pai interfira na vida do seu filho dentro da sala de aula. A não ser, obviamente, que o pai sinta-se ameaçado, que eu acho que é muito difícil por um professor, que não é o caso, é ao contrário. Muitos pais vão para ameaçar os professores. Então, que a gente possa ter esse cuidado com os professores da nossa cidade e principalmente com os alunos dentro de sala de aula. Então, meu voto será favorável, viu, Valmir? Bom dia. Bom dia a todos os colegas, todos que nos acompanham. Bom dia, presidente. Bom dia à mesa diretora. A gente já começou a discussão. Boa tarde, né, Valmir? O Valmir aqui me corrigiu, já é boa tarde, já passou do meio-dia. Esse projeto, sem dúvida nenhuma, foi motivado por boas intenções. Eu conheço o Valmir, sento aqui do lado do Valmir o dia inteiro, a gente conversa bastante, né, Valmir, ao longo da sessão. Eu tenho certeza que ele propôs esse projeto com o motivo que está declarado ali, de proteger as crianças. Acontece, Valmir, que esse projeto pode ser utilizado por gente mal intencionada daqui para frente, depois de aprovado. A gente aprende na Faculdade de Direito, Valmir, que existe a vontade do legislador e existe a vontade da lei. Ó, vou te dar um exemplo. A nossa Constituinte, que fez a nossa Constituição, nossa primeira legislatura da Câmara dos Deputados, que fez a nossa legislação de 87 para 88, ela colocou lá na Constituição o artigo 142. O artigo 142 ele foi escrito logo após o fim de um regime ditatorial militar aqui no Brasil, certo? Que durou de 64 até 86. Não faz nenhum sentido, considerando quem eram os nossos constituintes, quem eram os nossos deputados, a gente pensar que eles iam querer colocar nessa Constituição uma autorização para as Forças Armadas voltarem ao poder. Mas é exatamente isso que pessoas mal intencionadas dizem hoje, quando elas leem o artigo 142. Elas falam que o artigo 142 dá para as Forças Armadas um poder moderador, que dá autorização para elas, as Forças Armadas, a tomar o poder, caso seja necessário. Veja, existe a vontade do legislador e existe a vontade da lei. Amanhã ou depois, assim como eles fazem com o artigo 142 da nossa Constituição, Valmir, eles podem usar o seu projeto de lei para impedir que o vereador impedir que o vereador fiscalize, pedir que o vereador entre na escola, que veja os problemas, que mostre os problemas para a comunidade. Ontem, Valmir, quando eu estava passando ali pelo Jacarezinho, pela creche que a gente tem aqui na Ramira Cabral, eu vi que o muro está todo pintado e bonito. Não faz nem 4 meses que eu fui nessa escola fazer uma fiscalização e o muro estava quase caindo. Depois que eu fiz a fiscalização, depois que o vídeo que eu gravei repercutiu, a questão apareceu na vanguarda e o muro foi todo reformado. O trabalho do vereador, por vezes, é dar luz a problemas que estão escondidos. E, infelizmente, as escolas são ambientes em que muitas vezes os problemas são escondidos. Olha a creche ali do Jardim das Indústrias. O vereador Joex foi até essa creche, viu a situação em que ela estava, viu a situação de insegurança em que nossas crianças estavam. E só depois que eu fui, só depois que o vereador Joex foi, é que começou a se mobilizar para resolver esse problema. Se a gente esconder os problemas das nossas escolas, se a gente esconder os problemas da rede pública de ensino, a gente não vai conseguir resolver esses problemas. E aqui no seu projeto, Valmir, tem uma lista, o artigo 2º, considera-se pessoas autorizadas, aluno regularmente matriculado, funcionário ou colaborador da escola, pais ou responsável pelos alunos.
Aqui não tem órgão fiscalizador, aqui não tem vereador. Essa lei aqui, se ela é interpretada da maneira incorreta, ela vai tirar uma prerrogativa nossa, dos vereadores, de trabalhar pelo povo. Eu entendo, e eu acho que a gente pode resolver esse problema. Eu estou com uma emenda aqui, Valmir, se você topar assinar, que ela inclui no artigo 2º, agência de segurança pública, guarda civil, policial, polícia civil, e vereadores, membros do Conselho Tutelar, membros do Judiciário e membros do Ministério Público. Vão ser autorizados também. Você acha que pode ser uma boa ideia, Valmir? O senhor está querendo falar? Desculpa. Gabriel, eu vou falar para você. Eu tenho 72 anos, não sou advogado, sou eletricista, mas você, como um advogado, tem diploma de advogado, você já é fiscal do povo. Você não precisa. Se for uma emenda, se chegar lá numa escola, você dizendo assim, eu vou entrar na escola, pedir para a diretora, ela não deixar, não pode a diretora fazer isso, tem que deixar você entrar, ser fiscal do povo, você não precisa mais nada, é só mostrar o crachá. Você já é fiscal do povo, na lei você já é fiscal, você foi votado pelo povo, você é a maior autoridade da cidade, que a maior autoridade da cidade votada é o prefeito, mas abaixo do prefeito é você, mais nada. Valmir, tenho o maior respeito pelo senhor. O senhor pode não ser advogado, mas o senhor tem muita experiência aí como vereador, sabe bem como funcionam as coisas. E eu queria perguntar para você se você pode me apontar qual lei que autoriza eu entrar numa escola. Se você conseguir me apontar um artigo aí que garante para mim a entrada, que conseguiria eu confrontar com esse projeto de lei aqui, aí eu dou razão para o senhor. Você não precisa disso, por isso que não colocou no projeto. E outra, já passou até pelo jurídico. Se o jurídico falasse que tem que ter, tudo bem, mas o jurídico já aprovou. As comissões já aprovou, não precisa disso. É só você votar que o povo vai agradecer você, Gabriel. Valmir, mas não é porque foi aprovado pelo jurídico que não restringe o trabalho do vereador. É possível, dentro da nossa ordem jurídica, a gente ter leis que restringem o trabalho de agentes públicos. Inclusive, para provar isso para você, Valmir, eu pedi para a minha equipe aqui antes de entrar, trazer para mim a ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pelo prefeito anterior, que julgou inconstitucional o artigo 28, inciso 19 da nossa lei orgânica, que garantia para os vereadores o direito de entrar em qualquer órgão público. Esse artigo foi rescindido, acabou, ele foi tirado. A gente não tem nenhuma garantia legal, posso entregar aqui para você o acórdão, Valmir. A gente não tem nenhuma garantia legal de que a gente pode entrar em prédios públicos hoje. E se amanhã ou depois algum gestor, um prefeito, um secretário de educação mal intencionado, pegar a sua lei, ele vai poder restringir o nosso trabalho. E aí sabe o que acontece, Valmir? A gente não pode fiscalizar. A gente não pode entregar assim, de mão dada, uma prerrogativa que é do vereador, que é uma obrigação do vereador, trabalhar com cuidado, fiscalizar. Está aqui, ó, Valmir, se tiver alguma dúvida. É muito importante que a gente impeça esse tipo de coisa de acontecer. A gente não pode dar um cheque em branco para o prefeito para ele fazer o que ele quiser. Eu vou votar contra esse projeto se essa emenda não for aprovada. Se ela for aprovada, eu concordo com você. Aí a gente vai aumentar a segurança das nossas escolas. Convido aí qualquer vereador presente a assinar essa emenda, para que a gente garanta aí que os vereadores vão poder continuar fiscalizando as escolas, vão poder continuar garantindo o bom uso do recurso público e que a gente não vai perder cada vez mais prerrogativas nessa casa, como tem acontecendo. Essa casa não pode ser esvaziada de responsabilidade, não pode ser esvaziada de prerrogativa, em nome de um projeto de poder que é passageiro. Uma hora um grupo está no poder, outra hora outro grupo está no poder, mas se a gente fosse esvaziando em nome do nosso grupo, em nome de interesses políticos que são momentâneos, eventualmente isso vai ser usado contra a gente, porque, como todo mundo sabe, aí o mundo gira muito. Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos. Vereador Valmir, queria parabenizar o senhor por esse importante projeto na cidade que vai regulamentar as entradas nas escolas. Eu queria começar aqui fazendo minha fala em defesa do que o vereador Valmir falou aqui.
e também falar para os vereadores que eu consultei aqui a legislação e a Constituição Federal ela é muito clara no seu artigo 31, que fala o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Outra questão que eu queria pontuar aqui, da nossa lei orgânica de Jacareí. A nossa lei orgânica, lá no artigo 28, inciso 19, ela deixa muito claro que qualquer vereador pode fiscalizar todos os atos do Executivo, inclusive a administração direta e indireta. Ou seja, independente dessa lei ser aprovada ou não, o vereador ele é um fiscal nato e ele tem o dever de fiscalizar as escolas, independente da direção permitir ou não. Isso é um trabalho do vereador, fiscalizar a escola. Então não é por conta da lei, se está expressamente escrito ou não, que isso vai impedir que o vereador acesse as dependências da escola. Jean, posso fazer uma parte? Sua fala? Um segundinho, bem rápido. Pode fazer. Eu posso deixar contigo no plenário, na tribuna, a ADI que foi julgada pelo Tribunal de Justiça, revogando o inciso do artigo 28 que você acabou de mencionar. Ele já não está mais em vigor. Pelo que eu consultei juntamente ao Felipe, essa redação aqui, que eu li aqui, ela está em vigor. Quem me entregou já foi o Dr. Wagner. Vou deixar ele em vigor aqui. Dar uma olhadinha. E é importante lembrar o seguinte também. A gente, como vereador também, esse trabalho de fiscalizar é um trabalho nato do nosso mandato como vereador. Tá, daqui a pouco eu dou uma olhada. E a gente precisa manter essa fiscalização. E naquilo que o vereador fala aqui no seguinte, o principal propósito da lei é garantir a segurança das crianças. Eu também, como vereador, sou autor de uma indicação para o Poder Executivo colocar as câmeras nas escolas. E as câmeras já ajudaram também a inibir atos de vandalismo, atos irregulares nas escolas. E a gente sabe o quanto que é importante a gente focar nesse trabalho de segurança das escolas. Mas eu queria deixar muito claro aqui que a lei municipal e a Constituição Federal é a nossa lei maior, é a lei que rege todas as leis. E nessa Constituição Federal está previsto que o vereador tem o dever de fiscalizar os atos do Executivo. As escolas municipais, elas fazem parte do Executivo Municipal. Então, subentende-se que se você tem que fiscalizar o Executivo, a escola também faz parte da administração direta da cidade de Jacareí. Então, a gente presenciando esse ato aqui, esse texto da Constituição Federal, que é a Carta Magna, que é aquela lei que regulamenta todas as leis do município, das cidades, estados, todo o Brasil, nela já está escrito que a gente tem que fiscalizar. Então, independentemente, vereador Valmir, de estar escrito nesse texto de lei que tem que colocar o vereador, colocar o prefeito, não tem necessidade direta, porque a própria Constituição Federal, que é a nossa maior lei, que supera todas as constituições estaduais, lei do município, lei orgânica, ela lá em cima já regulamenta que o vereador tem que fiscalizar o Executivo. E a escola é Executivo. E se qualquer direção de escola impedir a entrada do vereador para fiscalizar, é nosso dever automaticamente já entrar em contato com a secretária de Educação e com o prefeito, porque a gente tem que fiscalizar. Então, eu acho muito difícil de alguém tentar impedir a nossa entrada numa escola por conta que não está escrito lá que o vereador tem que fiscalizar, sendo que já é norma federal, já é um trabalho nosso federal, que a gente tem que fiscalizar os atos do Executivo. Então, Valmir, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua firmeza, é um trabalho importante para a cidade, a gente tem que regulamentar as pessoas para entrar na escola, pessoa autorizada, e deixar aqui, para terminar minha fala, reforçar mais uma vez, vereadores, não tenham receio disso, porque já está na Constituição Federal que a gente tem que fiscalizar o Executivo. E essa lei que eu citei aqui, esse artigo da lei orgânica nossa, esse inciso 19, ele está em vigor com essa redação nova que foi dada. Então, não seremos impedidos de fiscalizar a escola alguma, porque a gente tem que fiscalizar. Isso faz parte do nosso trabalho e não tem como ser impedido, desde que a gente respeite as normas de respeito à escola,
de respeito às pessoas, não fazer desacato a ninguém, respeitar a privacidade do aluno. A gente tem que fiscalizar e essa lei ela vem somente reforçar, Valmir, o que a Constituição Federal já fala. Então você pode contar com o meu voto favorável e nós aqui seguiremos fiscalizando o Executivo e também as escolas que fazem parte desse guarda-chuva da Prefeitura e a gente tem esse dever de fiscalizar. Senhor presidente, eu quero fazer meus comentários aqui mesmo. Quero me dirigir ao vereador Valmir, dizer que o projeto, Valmir, é um projeto importante. Nós sabemos que hoje a gente tem que trabalhar para proteger os nossos alunos e realmente a gente vê que muitas escolas, uma que não tem segurança, né? Não tem segurança e a gente sempre cobra aqui. Quem não se lembra quando tinha aí, né, a polícia militar fazendo as rondas escolar, GCM, cada escola que a gente passava antigamente a gente via, né, a segurança, a polícia militar, a GCM. Eu me lembro que um certo tempo até os pais de aluno, né, eles fizeram vaquinha para estar comprando viatura, né, porque antigamente tinha as viaturas que eram das escolas que não poderia fazer ronda nos bairros, tinha que ficar só nas escolas. E de uns anos para cá a gente vê a violência nas escolas. Mas, ao mesmo tempo, eu também fico preocupado em relação de não constar aqui a figura, vereador Jean, do vereador, porque hoje nós sabemos, hoje nós temos uma administração, as administrações elas mudam. Elas mudam. Quem nos garante que no futuro pode ter uma administração que, infelizmente, possa vir coibir? Só para vocês terem ideia, eu moro ali no Parque Santo Antônio, em frente à minha casa existe uma creche a qual eu fui barrado por uma diretora de não entrar na creche para fazer a fiscalização. Então, assim, é uma preocupação, sim, que a gente tem que ter, porque a gente sabe que as leis, por mais que garantam hoje no Congresso, vereador, mas elas mudam. A gente acabou de ver recentemente aí a PEC da blindagem, né, onde quer tirar a autonomia do STF de estar julgando. Então, assim, eu fico muito preocupado mesmo de deixar dessa forma. Eu acho, aqui na minha concepção, né, eu estou até vendo aqui a emenda do vereador Gabriel, que inclui aqui, né, os policiais militares, polícia civil, os guardas municipais no exercício de suas funções e também o conselho tutelar que não está aqui. E os vereadores, né, eu acho que é uma ferramenta a mais que a gente vai ter, eu acho que não interfere em nada em relação ao projeto do vereador Valmir, é só para garantir. Né, eu não quero nem aqui falar em situação oposição, que eu acho que 13 vereadores é votado pela população e a população espera isso de nós, que todos os vereadores trabalhem em defesa da população. Eu não vejo problema algum, né, em estar aqui, né, eu li aqui essa emenda do vereador, né, eu acho importante essa emenda aqui, entrar essa emenda, eu acho, vereador Valmir, que vai enriquecer ainda mais o seu projeto, vai dar uma segurança jurídica ainda mais para nós, enquanto vereador, para que nós possamos fazer, sem sombra de dúvida, a nossa fiscalização, de chegar na escola e não ficar com aquela sensação, porque a gente tem que pedir licença. Né? O vereador ele não pode chegar e ir adentrando, né, e dizer, eu sou vereador, eu vou entrar. Eu acho que ali a gente tem que respeitar os diretores que estão ali, a diretora que está ali, pedir licença, mas a gente sabe que, infelizmente, pode acontecer de uma diretora querer barrar a entrada e ter problema. Hoje, né, a gente não pode entrar em qualquer órgão público. Né? Se você for na saúde mesmo, na UTI, você não pode entrar se não tiver licença. Então, eu também tenho essa preocupação, né? Eu quero dizer aqui que eu acho que essa emenda aqui, ela não enfraquece nada, pelo contrário, ela só enriquece ainda mais o projeto do vereador Valmir, que é muito bom, a gente dá uma sustentação ainda mais, e nós, né, nós que somos vereador, a gente é fiscalizador nato do povo e da população. Né, e eu tenho essa preocupação de que no futuro, né, possa ser barrado aí, não poder entrar para fazer essa fiscalização. Então, eu acho que nós temos que continuar cobrando, né, das autoridades responsáveis para fazer essas rondas escolares, para inibir todo tipo de pessoas de entrar dentro da escola, né, pessoas que muitas vezes não é conhecido, e a gente já viu o relato que o vereador Valmir colocou, né, o cidadão foi para entregar um currículo, ele adentrou o portão da escola e chegou lá e ele praticou esse ato dentro da escola. Né. Eu acho que tem que coibir, temos que cobrar, temos que dar sustentabilidade também, né, porque muitas vezes a diretora fica na escola, ela fica exposta,
né? Muitas vezes, como que ela vai querer impedir a entrada de um cidadão? Essa é a dificuldade. Então, acho que pensando em todo esse aspecto de segurança que a gente tem que trabalhar. Qual é a segurança que ela vai ter de tentar, né, impedir a entrada de um mau elemento na escola? Né? Porque ali estão nossas crianças e os pais e as mães que estão na escola, que vai ficar muito preocupado. Então, eu também tenho essa preocupação e é por isso, senhor presidente, que eu fiz questão de estar falando para que a gente possa discutir melhor essa situação, para que no futuro a gente não venha ter esses problemas. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir 10 minutos para a gente discutir esse assunto aí. Projeto. Senhores vereadores, consulto os vereadores a suspender por 10 minutos para discutirmos o projeto. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Suspenso por 10 minutos para discutirmos o projeto.